Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. E no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar aqui de um tema que é bastante diferente daquele que nós estamos acostumados a tratar em nossos programas. Eu trouxe aqui comigo o nosso irmão Rodrigo Carvalho. Ele é fundador da banda Ortodoxia, uma banda com músicas de rap cristão. E ele estará falando um pouco do seu ministério, do seu trabalho. E temos uma novidade. O nosso irmão Rodrigo vai apresentar aqui 2 raps especiais que ele preparou com um tema muito próprio do nosso programa e também um desses raps que ele preparou é específico para o programa Exegese e Exposição. É uma bênção, não é verdade? Então, eu já quero convidar você para que esteja assinando o canal do YouTube, que você esteja também assinando aqui no seu agregador preferido de podcast, para que você continue recebendo materiais de muita qualidade bíblica e exegética para o seu estudo bíblico. Muito bem, vamos agora conhecer o nosso irmão Rodrigo Carvalho. Muito bem, Rodrigo, a paz. Opa, salve! Aqui é o Rodrigo Carvalho, mais conhecido na cena do rap cristão como R. Carvalho. Sou membro do grupo Ortodoxia e faço parte de uma igreja local, Igreja Evangélica Congregacional, aqui em Niterói, que fica no Barreto. E para mim é um prazer, uma satisfação imensa poder participar desse podcast que eu acompanho. E estamos aí, vamos falar sobre essa cultura hip hop, um pouco sobre também a música cristã e bater esse bate-papo. Espero que seja edificante para o ouvinte. Muito bem, Rodrigo. É assim, bastante interessante a gente perceber o quanto o mundo do rap, do hip hop, ele também é muito propício para que possamos passar informações de teologia, de Bíblia e também de mensagens cristãs, até mesmo evangelísticas, para muitas pessoas. E fala um pouquinho então da sua experiência, primeiro de conversão, depois a sua experiência aderindo ao hip hop, ao rap. Fala um pouquinho de como você chegou nesse mundo especial. Positivo. A minha conversão ela aconteceu em 2011, quando eu estudava numa escola e conheci uma menina que hoje é minha noiva. E eu entrei, busquei esse caminho da igreja, na intenção de conhecer essa garota. E então foi escutando um rapper numa rádio evangélica, onde eu pude ter esse contato direto com a arte. Então foi tanto o rap quanto o evangelho que eu encontrei ali, juntos no meu processo de conversão. E então eu me perguntei como assim eu poderia existir assim, o rap para Cristo, rap para Deus, rap para a igreja.
E desde criança a gente sempre escuta de Jesus Cristo mais por alto, entre paredes. Então o meu primeiro contato foi ali na minha infância com a Bíblia. Aprendi a rezar porque a minha madrasta que me ensinou, e ela católica, me ensinou a rezar. E eu tive o primeiro contato então com a Bíblia, mas a minha conversão aconteceu na escola, e eu me lembro muito bem, foi escutando um rap uma rádio, e eu pude então ali ter o meu coração balançado pela sã doutrina. E eu falei, olha, eu vou entrar para a igreja, vou conhecer esse Deus e vou escrever rap sobre a Bíblia. Então foi assim que aconteceu, e depois disso eu entrei para a igreja de vez, não saí mais. E tudo começou assim, lendo a história do rei Davi, especificamente, escrevendo algumas composições, escrevendo rap, porque desde pequeno eu sempre escrevo músicas, poemas, e então foi para mim uma maravilha poder ter o envolvimento do rap nesse processo de conversão. Bacana, então está muito próximo, né, da sua história de vida mesmo, né? Tanto o rap em si, quanto também a conversão, né? E conhecer a palavra de Deus através desse trabalho. O grupo Ortodoxia, por ser um grupo, ele tem mais de um integrante. Então, além de você, quem mais integra o grupo Ortodoxia? O grupo Ortodoxia, ele é formado por 2 irmãos. Eu, o R. Carvalho, e o irmão Rodrigo Abu. E nosso grupo tem como objetivo glorificar a Deus e edificar a sua igreja com canções bíblicas, né, de forma pedagógica, porque a gente crê que a música é uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de ensino. Então a gente busca, através da arte, através da música, compartilhar ali a fé cristã em ritmo e poesia. Bacana. E, assim, em termos de abordagem bíblica e teológica, vocês têm uma abordagem teológica específica ou é uma abordagem mais aberta, assim? Uma teologia arminiana, calvinista ou algo assim? É positivo. Bom, nós temos como nossa teologia, ela é uma teologia calvinista, uma teologia reformada. Sim. Então, por fazermos parte de uma congregação que tem a teologia calvinista, né, a tradição calvinista, então a gente transmite no rap aquilo que a gente segue como nossa teologia. Então, nosso fundamento, nossa base é as escrituras, mas sempre trazendo então esse ponto de vista, essa cosmovisão calvinista, cosmovisão reformada. A gente costuma sempre dizer que nossa teologia é reformada, mas a teologia calvinista resume um pouco do nosso pensamento, ou talvez nosso total pensamento. Sim, então isso é importante, porque quem vai curtir, né, os raps do Ortodoxia vai saber o que ele está curtindo, né, o que ele está ouvindo, e é bom ele ter essa noção, né, do tipo de abordagem bíblica, teológica que está recebendo. E no caso, então, todos os integrantes então aderiram a essa visão reformada. E é bastante interessante, né? Porque eu acho que é difícil, pelo menos eu só ouvi falar do grupo Ortodoxia como sendo um grupo reformado de rap. Você conhece outro além do seu grupo? Positivo. Nós temos alguns irmãos que também seguem buscam através das suas composições compartilhar essa teologia reformada, que nada mais é do que buscar ser mais fiel possível ao texto bíblico. Não que a gente não tenha em nosso meio alguns irmãos que sejam arminianos, porque arminianos também são irmãos em Cristo. Mas tem sim outros irmãos com seus grupos e suas músicas que que seguem essa linha teológica. E eu poderia citar aqui alguns, como o irmão Rima Teológica, 95 Versos, De Raiz, De Cristo, o Camican, o Huguenotes MCs, Grupo in Church, Ian Dias. Então são os irmãos da banca Concílio, que recentemente nós lançamos o nosso segundo trabalho, que em breve será disponível em todas as plataformas digitais.
Tem tantos outros grupos também, mas que eu conheço, porque esses irmãos são de outros estados e eles também testificam isso. É coisa rara a gente encontrar na cena do rap gospel um trabalho que trate e compartilhe doutrinas fundamentais da fé cristã nas suas composições. Então a maioria, infelizmente, está em busca de hype, em busca de visualização, e parar algumas horas ou alguns dias para estudar um texto bíblico e ali expor esse ensino através da arte, do ritmo e poesia, da melodia, da métrica. Tem todo um trabalho e não dá visualização e nem retorno financeiro e nem reconhecimento. Então é muito difícil encontrar pessoas que seguem esse tipo de pensamento, mas existem muitos que têm buscado transmitir as verdades das escrituras através da música. É bacana porque as pessoas geralmente não têm ideia, né? As pessoas que não estão envolvidas, né, com um ministério como esse, não têm ideia do quanto é preciso se estudar a Bíblia e a teologia para que possa fazer uma letra, né? Porque o rap, o hip hop, ele está muito focado na letra e no ritmo, né? Ele não tem melodia. Quer dizer, acredito até que tenha. De repente eu estou falando bobagem aqui por conhecer pouco também o movimento, né? Mas depois você pode me consertar se eu estiver falando alguma bobagem. Mas a verdade é que o foco do rap, do hip hop, é a letra. Então você tem que ter uma letra que tenha conteúdo, não pode ser qualquer tipo de letra, não é verdade? Então tem que estudar bastante para poder escrever e produzir um rap bastante rico, né, na sua letra e nos seus significados. Positivo, sim. O rap é um estilo musical. É um subgênero do hip hop, né? Que o hip hop ele é igual à natureza. A natureza tem 4 elementos, né? Ar, terra, água e o fogo. O hip hop ele tem os seus 4 elementos, que é o DJ, o MC, né, o mestre de cerimônia, o grafite e o breakdance. Então, o rap nada mais é do que a voz do hip hop. E o rap ele nasceu com esse objetivo de ser um estilo musical que denuncia, que traz verdades em sua música. Então, essa é a natureza do rap, é algo que denuncia, que abala um pouco assim a estrutura. Mas, com o passar do tempo, o rap ganhou melodia, o rap ganhou alguns estilos mais diferenciados, como um estilo mais para dançar, para festa, não só para periferia. Agora, o rap está em todas as áreas. Então, assim, o rap cristão ele anda ligado com a teologia. Não tem como separar o rap da teologia, porque o rap é um estilo musical, como eu havia dito. Então, ele transmite a cosmovisão da pessoa, do compositor. Vai transmitir ali a vida da pessoa, como ela pensa, como ela enxerga o mundo, o que ela está vivendo ali, a realidade dela. Então, o rapper cristão, ou seja, o compositor de rap, ele tem o seu coração e o seu desejo de glorificar a Deus e exaltá-lo. Então, não tem como separar o rap da teologia e nem sequer o rapper da igreja. Porque o rapper, ele tem que amar a Deus, ou seja, tem que amar o noivo e a noiva também, né? Mas hoje em dia, a maioria, espero que eu esteja equivocado, mas grande parte da cena do rap atual não querem compromisso com a Igreja de Cristo. Graças a Deus que o grupo Ortodoxia é bem diferente, né, desse perfil. Muito bem, Rodrigo. E você falou de uma palavra muito importante que algumas pessoas nem entendem propriamente o seu significado. É a palavra cosmovisão. Por causa da cosmovisão, eu acredito até que você deve ter ouvido de algum irmão ou alguma irmã, assim, numa geração anterior, que possa estar achando muito estranho como é que pode um rap cristão, e pode até confundir rap com funk,
coloca tudo no mesmo balaio, né? No mesmo saco. Então, qual resposta que você daria para algum irmão ou irmã que estaria movido talvez por desconhecimento ou preconceito, criticando o movimento de rap cristão por achar moderninho demais? O que você falaria? Tá, vamos lá. Eu poderia dizer então aqui que a gente, para tratar o rap, que infelizmente sofre muito preconceito, por ser um movimento que tem na sua história muitas sujeiras, porque o rap ele é sujo de fato. Ele veio da periferia, ele veio para denunciar as injustiças que o pessoal passava naquele momento ali. Então o rap ele é ligado, infelizmente, a bandidagem, ao gangster, né? A drogas, a armas, enfim. Mas o rap ele é um estilo musical e é uma criação de Deus. O rap ele também serve como ferramenta para glorificar o Senhor. E Deus concede graça comum à sua criatura. Todos nós fomos criados à imagem de Deus, então precisamos respeitar o estilo musical que o nosso próximo escolhe. Agora, quando se fala em rap cristão ou rap para a igreja, sofre um tipo de preconceito que, infelizmente, a gente vai demorar um tempo para poder trabalhar. Porque, além de termos, em sua maioria, nas composições de rap, uma teologia um tanto vazia, e também nós temos já essa cultura do rap de ser algo sujo. Digamos assim. Então, primeiro precisamos entender que o rap ele é um gênero musical, serve como ferramenta para alcançar os perdidos, porque é uma música, a música chega em lugares que às vezes nós não podemos alcançar. E o rap é uma ferramenta de evangelismo, é uma ferramenta pedagógica, nós podemos aprender doutrinas fundamentais da fé cristã através do rap, e é esse o objetivo do grupo Ortodoxia. E então, assim, o que eu diria? Busque entender a cultura hip hop, esse movimento de rua, porque o rap ela é a voz da rua e tem como objetivo tão somente trazer através desse ritmo algo mais pesado ou melódico, seja qual for a vertente do rap, é trazer Cristo em ritmo e poesia. Então eu creio que seria mais ou menos isso que eu responderia para o irmão que tivesse com essa dúvida. Porque às vezes é difícil, né? A gente vencer certos tipos de preconceito para poder continuar o trabalho, né? É um trabalho bacana. Eu conheço algumas músicas do Ortodoxia e, de fato, tem muito conteúdo, né? E os nossos ouvintes aqui do podcast também terão oportunidade, como eu disse no começo, de conhecer duas composições. Uma é a composição do rap Cremos. Você podia falar um pouquinho sobre esse rap? Muito bem. O som Cremos, ele surgiu de um projeto do Concílio e nós sorteamos ali, né, com base no Credo dos Apóstolos, que trata sobre a Trindade. E a gente sorteou ali, então, entre eu, o Kamikan e o 95 Versos, as três pessoas de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. E então eu caí para falar, no sorteio, eu caí para falar sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, e outros irmãos também caíram para falar sobre esse tema. Então cada um ficou com 2 temas. E nós buscamos então tratar e trabalhar nessa canção a Trindade, que é uma doutrina difícil de entender, mas é fundamental para a nossa fé, com base no Credo dos Apóstolos. Então, cremos nada mais é do que a expressão do que o rap cristão ou o rapper cristão crê. Em específico, a galera do concílio. Então, o que nós cremos? Nós cremos em quê? Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus, seu Filho, seu único Filho. Também cremos no Espírito Santo. E, na minha parte, do Espírito Santo,
eu busquei exaltar e trabalhar essa perspectiva de que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo ele não é uma divindade indefinida, não é uma... Assim, porque quando se fala do Espírito Santo, pouco se tem um ensino sólido para dizer quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, e assim que Deus se revela em sua palavra, em 3 pessoas, não significa que há 3 deuses, mas 3 pessoas distintas, a mesma essência. Então, o som Cremos é um som que eu, particularmente, e outros irmãos também, considero esse trabalho do concílio, que será em breve considerado, se assim o Senhor permitir, das músicas com mais doutrina e teologia da cena do rap cristão nacional. E assim, eu espero que seja para a glória de Deus esse som e que possa exaltá-lo, buscando sempre trazer esse ensino para o pessoal de que nós temos a Trindade também na nossa teologia. Isso, e você que me segue aqui no podcast Exegese e Exposição, você terá oportunidade agora de ouvir em primeira mão a música ou o som, como nosso irmão Rodrigo disse, o som Cremos. Fique com ele agora e logo depois voltamos após a execução do som Cremos. 95 versos, Camican, R. Carvalho, Concílio. Cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, cremos no Santo Espírito. Cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, cremos no Santo Espírito. Cremos em Deus Pai, autor de toda a criação. No poder da sua palavra tudo fez em perfeição. Reina absoluto num trono inabalável. Desde a eternidade e a fé é imutável. Não há Deus inventado pela mente humana insana, que ao menos se assemelha à sua grandeza soberana. Que mesmo sendo santo escolheu na raça caída um povo pra ser todo seu e dar por graça eterna vida. E a batida do meu coração anseia pelo Pai, que antes me escolheu desde o ventre materno. Introduziu o solitário a uma família de milhares e cumpre no descendente o seu propósito eterno. Por isso eu canto, eu rimo e vivo pra honrar ao Deus que criou os fundamentos pela luz que afasta o breu. A ele seja dada glória, força e poder, e todo ser que respire e confesse quem é você. Cremos em Jesus Cristo Filho, o único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Santo Espírito. O Cordeiro Divino em silêncio por amor ficou, ao ouvir os gritos de crucifica-o. O único caminho nele segue os discípulos, justificados por sua graça em seu sacrifício definitivo. Paga o preço requerido, agora temos paz com Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cédula da dívida devidamente paga, deu vida e não duvida da dádiva alcançada. Não por merecimento nosso, mas por sua graça. Pra me livrar do inferno apanho sem falar nada. Rasgo o véu de cima a baixo, treme terra sepultado. Vejo o túmulo, tem nada, dia 3 ressuscitado. O trono à destra de Deus Pai, confere lá, tá ocupado. Vem julgar vivos e mortos, o Cordeiro imaculado. E até no haja luz o Espírito pairava, a formosa faceta daquele que habita entre nós. A glória da segunda casa que em mim brilhava, e na brisa suave posso escutar a sua voz. Aquele que foi enviado a consolar os aflitos, empodera o mais fraco e traça a rota do perdido. O plano eterno que no sussurro é confirmado, pois eu creio no Espírito que a nós foi derramado. O Espírito não é uma entidade indefinida, mas uma pessoa definida da Santíssima Trindade. Juntamente com o Pai e o Filho deve ser obedecido, amado e adorado em espírito e em verdade. Busquemos a santidade em plena obediência. Cremos em um só Deus, 3 pessoas em uma essência, iguais em substância, distinta em subsistência, expressão da divindade em glória e onipotência. A unidade que revela a natureza, o mistério que escancara sua beleza. O Pai que tanto ama, que nos dá o único Filho e que através do Espírito edifica a igreja. A unidade que revela a natureza, o mistério que escancara sua beleza. O Pai que tanto ama, que nos dá o único Filho e que através do Espírito edifica a igreja. A unidade que revela a natureza, o mistério que escancara sua beleza.
O Pai que tanto ama, que nos dá o único Filho e através do Espírito edifica a igreja. A unidade que revela a natureza, o mistério que escancara sua beleza. O Pai que tanto ama, que nos dá o único Filho e através do Espírito edifica a igreja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, você acabou de ouvir o som de rap chamado Cremos. Você percebeu a riqueza da letra? Como a teologia foi burilada, foi resumida de modo magistral através dessa letra. E o Rodrigo, eu tenho um curso que eu lancei que é a Trindade revelada na Bíblia hebraica, tratando não apenas a visão cristã da doutrina da Trindade, quanto também tratando a visão de judeus messiânicos, que também defendem a doutrina da Trindade. É bastante interessante, mas sempre que eu coloco lá no meu canal alguma coisa alusiva a esse tema, há uma enxurrada de comentários, pessoas que são unitarianos, que criticam a Trindade e fazem até zombaria, né, com a nossa fé. Você já teve algum tipo de resposta juntamente com o grupo, né, que participou dessa música Cremos? Você já teve algum tipo de atuação assim, criticando a fé trinitariana? Bom, não diretamente, mas de forma indireta. Porque a gente tenta, às vezes, entender as escrituras ou exalta a razão, né? Não, preciso entender com clareza determinada doutrina e às vezes não é possível por falta de maturidade, de conhecimento, ou enfim. Então, não que eu tive essa rejeição de forma direta, mas de forma indireta, porque quando se apresenta o som Cremos, algumas pessoas ficam assim meio, pô, como assim? 3 pessoas em uma essência? Que negócio é esse? Então, muitos ainda não conhecem a doutrina da Trindade. Agora deixa eu perguntar para você uma outra coisa. Nós conversamos aqui sobre preconceito que há entre pessoas, né, de uma outra geração que não aceitam bem o rap e também o hip hop, né, como um ritmo, e que ele pode trazer uma riqueza na mensagem cristã. Alguns dizem que não é compatível, mas será que também no mundo do rap, especialmente o rap não cristão, será que há algum tipo de preconceito ou rejeição ao rap cristão? Sim, infelizmente o rap ele sofre preconceito, não é de hoje. O rap ele é um estilo musical que para a sociedade brasileira é um pouco difícil da pessoa conseguir aceitar esse estilo musical pelo mau uso que a maioria da mídia faz com o rap. E no meio eclesiástico, o rap ele sofre preconceito sim. Às vezes até de forma indireta. Por exemplo, quando há algum movimento na igreja, o nosso estilo de música ele sempre é utilizado, ou sempre não, na sua maioria, dependendo também
da forma que a igreja enxerga a arte no geral. Então, é colocado como uma forma de ganhar almas, vamos dizer assim. Como uma forma de chamar pessoas para dentro da igreja. Olha, vamos... É um tipo de atração. Poxa, vamos colocar ali um rap, vamos falar para a juventude que vai ter esse movimento. Não que não sirva para isso. Sirva para isso sim. Mas o fim principal do rap é glorificar Deus e edificar a sua igreja. Com boa teologia, com boa doutrina, em todas as esferas do mundo. Então o rap ele não serve somente como uma ferramenta, um meio para se levar pessoas, jovens, para jovens que curtem essa arte, que curtem esse estilo musical, para dentro da igreja. Mas ele serve também para aqueles que não gostam desse estilo musical. Porque se você pegar, por exemplo, a música Cremos e ler a composição da música Cremos, se não for colocado uma batida, um ritmo ali de rap, você não vai perceber que aquilo ali é um rap. É uma poesia. É como... não que eu esteja comparando a grandeza desse teólogo, mas é como as poesias do Santo Agostinho, que se você colocar um ritmo e poesia, vira um rap. Então o rap é música. É música. E eu acho que a gente precisa entender isso, que o rap é música e tá aí para glorificar a Deus, depende de como ele é utilizado. A questão da pergunta que eu fiz é se os grupos de raps que não são grupos cristãos, os rappers, né, que não têm a fé cristã, eles também recebem com preconceito ou não alguém que se diz rapper, mas cristão. Há algum tipo de rejeição? Sim, sim. A rejeição, quando a gente apresenta o nosso rap e traz essas doutrinas, assim, a gente é rejeitado, é colocado de lado, como de costume, né? O cristão ele é estranho no mundo. Então, para a gente encontrar espaço na esfera pública para o nosso trabalho, é difícil. É a gente entender que é para Deus e vamos ser rejeitados sim. Sofremos preconceito porque o pessoal não gosta de escutar o evangelho, seja através do rap, seja através de qualquer outro meio. Então, a gente sofre preconceito sim. Com certeza, infelizmente. É triste, né, a gente fazer essa constatação, mas infelizmente é assim mesmo que funciona. Bom, vamos falar agora sobre o grande rap que eu solicitei, você tão gentilmente esteve produzindo e também dando aquela sua carga poética e autoral no rap que você intitulou com o nome do nosso programa, do nosso podcast, o rap Exegese e Exposição. Então, antes de eu estar apresentando aqui o rap de autoria do nosso irmão Rodrigo Carvalho, fala um pouquinho sobre como você teve as ideias para construir a letra do rap Exegese e Exposição. Muito bem, essa música ela tem é especial para mim. Eu tive que aprender, ou melhor, reaprender, relembrar tudo que eu tinha estudado alguns anos atrás e como é difícil a gente estudar e colocar na música aquilo que se estuda. Então, a exegese e exposição ela tem como objetivo transmitir a mensagem de que estudar o texto bíblico é importante, nas línguas originais principalmente. Você entender que há livre exame, mas não livre interpretação, que você tem que enxergar as escrituras de acordo com as próprias óticas das escrituras. Então, entender o que o próprio Senhor fala sobre si mesmo através da sua palavra e não fazer exegese de forma sozinho, né? Solitário, subir sobre os ombros gigantes, enxergar através também da perspectiva desses irmãos que viveram antes de nós, que são servos do Senhor, homens piedosos, homens e mulheres piedosos, e entender que nós precisamos não somente contar com a exegese e a hermenêutica, né, e suas ferramentas,
mas principalmente com a iluminação do Espírito Santo. Então essa composição ela me trouxe de volta à memória esses ensinos, essa doutrina que eu estava precisando no momento específico. Então eu tive que ler, reler, enfim, para tratar desse tema através dessa música, que foi para mim um prazer, e agradeço pela oportunidade de poder, do seu convite de poder estar escrevendo sobre esse tema, exegese e exposição. Esse é um tema que me fascina, né? Sempre me fascinou. E só para que alguns ouvintes aqui, né, que possam estar participando talvez pela primeira vez desse primeiro episódio, né, que está acompanhando aqui, ouvindo, exegese é uma ferramenta em que você estuda as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. No caso, no Antigo Testamento, são as línguas o hebraico e o aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então você faz um estudo dessas línguas originais e consegue então analisar e pegar detalhes que o texto original diz, que às vezes uma tradução em língua portuguesa ou até em outra língua não consegue trazer. E o Rodrigo também citou aqui a hermenêutica, que é uma ciência também, e também arte, né? Também não deixa de ser arte, que se envolve com a interpretação da Bíblia. Então você vai ler o texto, vai usar a exegese como uma ferramenta para cavar o texto profundamente e pegar a mensagem do autor original, né, do texto, e depois, com a hermenêutica, você vai interpretar e vai trazer a mensagem para o século XXI, para os dias atuais. Então, Rodrigo, você já tinha estudado então essa disciplina na sua vida, e então teve que fazer esse resgate, né, para poder preparar o rap que eu havia pedido a você e também para trazer novamente à sua mente essas informações importantes até para conhecer a Bíblia. E como o nosso programa é exegese e também exposição, né, a exegese que é o estudo bíblico propriamente dito e a exposição que é o modo de expor o texto. Você diria que um rap ele pode ser classificado como uma forma de expor a palavra de Deus? Com certeza, com certeza. O rap é a ferramenta de ensino, ferramenta pedagógica, com certeza. E por isso a importância do rapper estudar as escrituras. Como eu disse num rap que eu fiz, antes de levantar para cantar, senta para estudar, meditar, orar para não falar no singular. Porque o rap ele precisa primeiro entender no que ele crê, buscar conhecer a base da fé cristã, para depois ele escrever. Então não é para escrever qualquer coisa, não se pode escrever qualquer coisa, porque nós recebemos um dom de Deus e não podemos, de forma nenhuma, fazer pouco caso desse dom, utilizá-lo de qualquer forma, de forma nenhuma. Então é importante com certeza, e o rap ele é esse meio também de compartilhar doutrina, compartilhar teologia. Porque nas igrejas de fé reformada há uma cultura do sermão expositivo, né, que é uma forma de se fazer uma pregação bíblica. E esse tipo de sermão é de fato a melhor maneira de se expor a palavra, né, de trazer à luz o que o texto bíblico realmente ensina. E muitas pessoas não conseguem perceber que o rap ele também pode ser uma técnica de exposição bíblica. E você já teve aqui uma amostra no rap Cremos, e agora, em primeira mão também, exatamente agora é o lançamento do rap Exegese e Exposição de R. Carvalho, Rodrigo Carvalho, da banda Ortodoxia. E você vai ouvir agora e vai apreciar essa obra de arte que o Rodrigo fez. Listen, man.
A Bíblia foi escrita em línguas antigas, no tempo antigo, um povo antigo de culturas antigas. Se não buscarmos originais e seu contexto, como interpretá-la de forma correta e ser fiel ao texto. São 66 livros ao todo, divididos em 2 testamentos, Antigo e Novo, 39 no Antigo e 27 no Novo, um conjunto de livros inspirado pelo Todo-Poderoso. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, biográficos, atos pedagógicos e proféticos. Como interpretar o texto bíblico sem cometer acréscimos, erros e equívocos. Aí que entram as ferramentas e os métodos hermenêuticos e exegéticos, que é buscar, interpretar, extrair e arrancar pra fora aquilo que o texto quer nos ensinar. Não conte apenas com os métodos de exegese, conte principalmente com a iluminação do Espírito Santo que por nós intercede e nos leva à correta interpretação. O verdadeiro intérprete e expositor é um instrumento nas mãos do soberano Senhor, para transmitir de maneira que todos entendam o ensino genuíno do autor, subindo sobre os ombros de gigantes com boas ferramentas, em busca do alimento que a alma sustenta, a fim de conhecer e servir o Deus Trino e buscar o sentido pleno do texto bíblico. Livre exame sim, livre interpretação não, fidelidade na exegese e exposição. Livre exame sim, livre interpretação não, fidelidade na exegese e exposição. Vamos, livre exame sim, livre interpretação não, fidelidade na exegese e exposição. Livre exame sim, livre interpretação não, fidelidade na exegese e exposição. Livre exame sim, livre interpretação não, fidelidade na exegese e exposição. Amém. Só lhe deu glória. R. Carvalho, só lhe deu glória. Ortodoxia, só lhe deu glória. Ortodoxia, só lhe deu glória. Muito bem, você ouviu esse maravilhoso rap, exegese e exposição. Eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi pela primeira vez e foi uma obra de arte feita pelo Rodrigo. Eu quero mais uma vez, Rodrigo, agradecer você por essa disponibilidade, em produzir um material tão bom para o meu programa. Pode ter certeza de que eu tanto colocarei o rap exclusivo, sozinho, no meu canal do YouTube e também aqui no agregador do podcast, que a pessoa vai poder ouvir o seu rap sozinho. E também vou estar usando em outros programas também, ok? Ele será uma peça fundamental e chave em vários episódios do podcast. Então, diga para nós, Rodrigo, o que você sentiu quando você foi produzindo a letra do rap e foi pensando no ritmo, Qual foi o sentimento que brotou no seu coração? Muito bem. É estranho, assim. Ser compositor cristão é um tanto esquisito, O cara vive no mundo da lua, assim. Quando eu recebi esse convite do Senhor para escrever sobre esse tema, eu parei um pouco, falei, caramba, eis aí um desafio, falar sobre exegese, exposição, hermenêutica, através do rap. Como eu vou fazer isso? Então, eu fui pesquisando, primeiro eu relembrei o que significava, o significado de cada termo, fui pegando, escrevendo esboço, e o sentimento que me veio foi de que precisamos de mais canções bíblicas que trate desse tema ou de tema parecido. Porque fazer exegese, uma boa hermenêutica do texto é fundamental para a gente praticar, ensinar, aprender, praticar e ensinar as doutrinas da fé cristã. Então, para mim, que seja para a glória de Deus que as pessoas escutem essa música e busquem materiais para auxiliar nos seus ensinos, entender as Sagradas Escrituras, esse livro maravilhoso, esses 66 livros do cânon que nós temos a liberdade de abrir e ler, e que possamos então saber e contar com a ajuda de Deus para interpretar o texto bíblico, para assim
a gente conhecer melhor o nosso Deus, conhecer a nós mesmos, já que Deus quem nos conhece de forma plena, e também buscar exaltá-lo, glorificá-lo de uma forma mais consciente, mais correta. Então, foi um sentimento de falta desse tipo de material. Não que não tenhamos, pois eu não escutei todas as músicas do mundo. Mas no meio do rap, que é a minha arte, é muito difícil tratar desse tipo de música. Então, tem outros irmãos que curtem também o rap, que buscam às vezes no rap um meio para o seu lazer, um meio também de escutar a voz de Deus, e às vezes não encontra esse tipo de material. Então, poxa, que bênção foi compor essa canção. Deu trabalho, mas é um fardo entre aspas, que é um prazer carregar, e ficou maravilhoso, ficou legal, e espero aí que as pessoas ao ouvi-lo possam gostar também desse nosso trabalho aí. Com certeza, né? Tanto o meu trabalho ajudou você a fazer o rap, quanto também o seu trabalho, né, está abrilhantando cada vez mais o meu trabalho também, né, produzindo os estudos bíblicos e os programas que acontecem semanalmente. Bom, nós já estamos quase chegando no final da nossa entrevista, o que é uma pena, né, porque é um papo muito gostoso que estamos tendo aqui. E eu tenho certeza que você está também aproveitando bem, adorando aí a conversa com o nosso irmão Rodrigo Carvalho. Mas, Rodrigo, eu não posso deixar de pedir a você para fazer um repente, né? Lá no nosso Nordeste, os nossos irmãos nordestinos, eles têm essa cultura, né, de fazer o repente. Ou seja, é um improviso na hora lá, você dá um tema e o repentista, ele cria uma narrativa, ele cria um repente lá na hora, né? Então, você também vai apresentar para nós, se Deus quiser, né? Você vai conseguir apresentar para nós um rap de improviso. Eu não sei se vocês também chamam repente ou simplesmente improviso. Fala um pouquinho também dessa técnica, né, do rap de improviso. Então, eu vou logo depois te dar um tema. E você que me acompanha aqui no programa, você vai poder testemunhar o nascimento de um rap que vai ser feito aqui na hora, não é? E você vai ver como que essa arte acontece, tá bom? Então explica para nós, Rodrigo, como que os rappers conseguem trabalhar essa técnica do rap de improviso. E então eu vou te dar um tema para você fechar com chave de ouro a nossa entrevista. Positivo. Na cultura hip hop, nós chamamos essa técnica de freestyle, que nada mais é do que o improviso na hora do que o rapper tem na sua mente. E tá aí também a importância de termos as escrituras em nossa mente, pois um desafio como esse é bom a gente ter aí algumas ferramentas na cachola para poder fazer um improviso na hora. Mas muitos têm facilidade incrível de fazer isso, e faz parte também da cultura, então a gente vira e mexe está exercendo essa técnica, e é uma arte, é bem bacana, bem bacana. Legal, então eu já tenho aqui um tema para você, tá bom? Antes de você começar a pensar nesse rap, nesse freestyle, né, que você explicou para nós, eu preciso explicar para você o conceito do que eu vou pedir, tá bom? Eu vou pedir para você fazer um rap freestyle sobre a palavra fé, o tema fé. Só que você precisa conhecer, porque eu vou pedir para você incluir a palavra hebraica para fé. É a palavra emuná, tá bom? A palavra emuná é a palavra hebraica para fé. E não é apenas fé no sentido de crer ou acreditar. Mas a palavra emuná, que é a palavra hebraica, ela significa confiança, ou seja, você se agarrar firmemente a alguém ou a alguma ideia, alguma coisa, tá? Então você exprimir uma confiança muito grande que você pode usar isso para poder
demonstrar a sua confiança irrestrita e total em Deus, tá bom? E isso envolve qualquer enfrentamento de qualquer circunstância. Então, Rodrigo, faça pra gente aqui um rap freestyle falando sobre fé e usando esse conceito emuná. Muito bem, aceito o desafio e eu vou começar falando primeiro da fé, que é emuná, um conceito hebraico, que é confiar no Senhor Todo-Poderoso. Por isso eu vou fazendo freestyle aqui, preste atenção. A rima vai surgindo assim do coração, diretamente para a mente. Vamos nessa, rimando aqui, fazendo um repente. Como o pastor disse aí no áudio, vamos fazendo um freestyle. Não estou sendo um rapaz que rima qualquer coisa, então tô sagaz, mas com a mente sempre em Cristo, focando principalmente no objetivo, que é glorificar e exaltar o nosso Senhor, que é aquele quem nos criou. Então, a fé é a certeza daquilo que se vê, plena convicção que o milagre vai acontecer. Tá lá em Hebreus 11, pode conferir. Você vai ler, você vai curtir e vai entender que a fé é um dom de Deus, não é algo que vem seu, como está escrito em Efésios capítulo 2, e por fé somos justificados, ora pois. Então, assim, eu vou fazendo o freestyle, irmão, de coração e sem heresia, porque ortodoxia não rima com heresia, só com as sagradas escrituras. Então se liga. Show de bola! Eu tenho certeza que você curtiu aí esse freestyle, né, que o nosso irmão Rodrigo fez, usando o conceito que eu pedi, falando sobre fé, mas usando o conceito de emuná. Não é? É bastante interessante. E Rodrigo, caso você queira depois pegar o seu freestyle, né, e dar uma trabalhada maior e lançar também como um rap depois editado, fique à vontade, tá bom? Muito bem, então já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e diga, né, mande uma mensagem para o Rodrigo que eu posso encaminhar para ele depois. Diga se você gostou. E eu poderei então convidar outras vezes o Rodrigo para participar do nosso programa, não apenas com a sua arte de rap, mas também estar contribuindo com um pouco do seu conhecimento também na área de Bíblia e teologia, que ele também pode contribuir, tá bom? Então, Rodrigo, diga as suas considerações finais e assim estaremos encerrando a nossa entrevista. Positivo. Primeiramente, agradeço a Deus, pastor, por esse convite, oportunidade de estar aqui, poder compartilhar a arte, o trabalho que eu faço e que os irmãos possam gostar também, conhecer. E os irmãos que quiserem conhecer mais do meu trabalho podem me seguir lá no Instagram, @rcarvalhootx, ou o próprio Grupo Ortodoxia, @Grupo Ortodoxia. E é isso. Grupo Ortodoxia tem como objetivo glorificar a Deus, exaltar Cristo e edificar a sua igreja. Então, o rap cristão, ele está longe de ser um movimento para bandido, traficante, ou até mesmo, enfim, qualquer outro termo. Mas o rap está aí para glorificar a Deus, como qualquer arte, como qualquer música, porque é a criação dele. Então, muito obrigado pelo convite, meus irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco aí sobre minha história, meu trabalho. E, pastor, com certeza estaremos aí disponível para poder fazer mais trabalhos como esse. E com certeza já estou aceitando os próximos convites, se assim o Senhor permitir. Com certeza, né? Vai ser um prazer ter você novamente conosco para outros episódios do nosso podcast também. E você que me segue, né, não esqueça de verificar lá se está tudo ok lá com a sua assinatura no meu canal do YouTube. Se você clicou no sininho para receber as notificações. E também procure conhecer o trabalho do Grupo Ortodoxia, né? Eu vou colocar aqui na descrição do podcast e também do vídeo no YouTube, para que você possa conhecer o trabalho do Rodrigo e do seu grupo e ser edificado, né, por essas bênçãos que eles sempre produzem de modo muito contextualizado e ao mesmo tempo profundo. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.